Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Escala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É uma alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você, e nós vamos dar continuidade à nossa série de Os Fundamentos da Nossa Fé. Já vimos na semana anterior a importância da Bíblia em nossa fé. E hoje nós vamos entender o conceito que nós temos de Deus, o que nós cremos acerca de Deus, ok? Então te convido para estar conosco com o coração aberto, mente aberta, ouvidos abertos, bem atentos, assistir esse vídeo até o final para você entender o que nós cremos acerca de Deus. Deus é único. O único Deus vivo e verdadeiro, ele é espírito, e é um espírito pessoal. Ele é eterno, ele é infinito, ele é imutável, ele é onipotente, onisciente e onipresente. E ele também é perfeito em santidade, em justiça, em verdade e em amor. Quem disse que Deus é Espírito é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando esteve aqui, estava conversando com a mulher samaritana, ali no Poço de Jacó, ele disse para ela, João capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e versículo 6, nos diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Deus, ele é o Criador, o sustentador, o Redentor e o Juiz, e é também o Senhor da história do universo. Em Isaías capítulo 43, versículo 15, nós lemos: Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 1, versículo 17, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Deus, ele é infinito em santidade e em todas as suas demais perfeições. Em Isaías capítulo 57, versículo 15, lemos: Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Moisés, escrevendo acerca de Deus em Deuteronômio 32, versículo 4, ele afirma: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Deuteronômio 32, 4. Por isso, a Ele, a esse Deus, nós devemos todo amor, todo culto e toda obediência. Jesus afirmou, Mateus 22, 37 e 38. Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Em sua triunidade, o eterno Deus se revela como Pai,
Filho e Espírito Santo. Pessoas distintas, mas sem divisão em sua essência. Mateus capítulo 28, versículo 19, é mencionada a Trindade de Deus, quando Jesus ensinou que os seus discípulos deveriam ir fazer novos discípulos e batizar. E ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, Marcos capítulo 1, versículo 9 a 11, nós vemos ali a Trindade de Deus presente. Diz assim a palavra de Deus: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, aqui está o Filho, veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então vemos aqui o Espírito Santo vindo pousar sobre Jesus. Então veio dos céus uma voz: tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. O Pai falando do céu. Em Romanos capítulo 15, versículo 30, nós lemos: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está o Filho, e pelo amor do Espírito, aqui está o Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus, uma referência ao Pai, em meu favor. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, na NVI, algumas versões, isso está no versículo 13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Nós vamos pensar um pouquinho também acerca da pessoa do Pai. Deus como Pai. Deus como Criador, ele manifesta essa disposição paternal para com todos os homens. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem ele enviou a este mundo para salvar os pecadores e deles fazer filhos de Deus por adoção. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo e nele creem são feitos filhos de Deus, são nascidos pelo Espírito de Deus e assim passam a tê-lo como Pai Celestial, dele recebendo proteção e disciplina. E acerca de Deus Filho, o que nós aprendemos na palavra sobre isso? Jesus Cristo, um em essência com o Pai, é o eterno Filho de Deus. Jesus fala dessa sua eternidade existencial com o Pai. João 17:5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, falando com o Pai, ele menciona uma pré-existência antes da criação do mundo, onde ele já desfrutava da glória com o Pai, de intimidade com o Pai, de amizade com o Pai, de comunhão com o Pai. Tudo isso existia antes do mundo existir. A Bíblia nos diz que nele, em Jesus, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Na plenitude dos tempos, Jesus se fez carne, na pessoa real e histórica de Jesus de Nazaré. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sendo em sua pessoa verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Jesus é a imagem expressa do Pai, a revelação suprema de Deus ao homem. Ele honrou e cumpriu plenamente a vontade de Deus, a lei de Deus,
e ele revelou e obedeceu essa vontade de Deus a todos os homens. João capítulo 8, versículo 29, Jesus fala dessa relação de obediência que ele se submeteu à lei de Deus em nosso lugar, cumprindo a lei por nós. Diz aqui: aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Ele identificou-se perfeitamente com os homens, sofrendo o castigo e expiando a culpa dos nossos pecados, mas ele mesmo nunca pecou. A Bíblia diz na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Para salvar-nos do pecado, Jesus morreu na cruz. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. E depois de aparecer muitas vezes aos seus discípulos, ele subiu aos céus, onde à direita de Deus Pai exerce o seu eterno sumo sacerdócio, intercedendo por nós. Jesus Cristo, ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o único e suficiente Salvador e Senhor. Pelo seu Espírito, ele está presente e habita no coração de cada crente e na igreja. Ele voltará visivelmente a este mundo em grande poder e glória, para julgar os homens e consumar a sua obra redentora. A minha pergunta para você: você já conhece Jesus Cristo dessa forma? Muitas pessoas querem dar uma amenizada, não querem aceitar o fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, de Jesus ser o próprio Deus. Se você não receber Jesus como o Filho de Deus e como o próprio Deus, você não tem como recebê-lo de outra forma. Pelo seguinte: o próprio Jesus foi quem afirmou: eu e o Pai somos um. Ele disse para Filipe: quem me vê, vê o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Se nós não cremos em Jesus dessa forma, temos que admitir que ele era ou um mentiroso ou um lunático. Não dá para pensar em Jesus como um grande homem, um grande filósofo, um grande mestre, se não tomarmos suas palavras para entendê-las como ele quis dizer. Ele deixou muito claro que ele e o Pai são um. Claramente, Jesus recebeu adoração, coisa que só Deus pode receber. Se nós não cremos em Jesus como Deus, não podemos crer nele como nada, a não ser como um grande mentiroso, como um impostor que ocupou um lugar que não merecia. Mas ele de fato é Deus e por isso nós podemos crer, nós podemos receber Jesus Cristo como Filho de Deus, como alguém que estava aqui como enviado do Pai, mas que estava em plena sintonia com o Pai, podendo inclusive receber adoração, perdoar pecados, abrir o caminho para o céu para os pecadores. Ele veio como o enviado do Pai para buscar e salvar o perdido. Se você crer nele dessa forma, você pode ser salvo. Você pode recebê-lo em sua vida. Ele pode habitar em seu coração. O que Jesus falou
para os seus discípulos, ele disse: vão pelo mundo todo fazer discípulos e eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Somente Deus tem essa prerrogativa de poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo com tantas pessoas. Jesus reivindicou para si atributos que são próprios só da divindade e nós cremos em Jesus como verdadeiro Deus que se fez carne e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você já recebeu Jesus dessa forma? Como verdadeiro Deus que te amou tanto que se tornou humano para buscar você e salvar você? Receba-o agora. Feche seus olhos, curve a sua cabeça e ore a Jesus, dizendo: Jesus, eu te peço perdão por no passado ter te visto apenas como um homem, mas agora eu te vejo como verdadeiro Deus, que veio a este mundo para buscar o que estava perdido. E eu te recebo em meu coração. Entra na minha vida agora. Transforma a minha vida. Transforma o meu coração. Faz de mim uma nova pessoa. É em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe. Que essa palavra possa frutificar no seu coração. Que você conheça o verdadeiro Deus e a vida eterna, Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus.